Fala galera, então eu tô na área para falar sobre dois ativos hoje, a Braskem e a VEG. A Braskem que traz um título de uma notícia importante, né? Negociações com seus credores. Depois desta dívida de 50 bilhões, a negociações com credores é um alívio para o curto prazo e faz com que nós tivemos, né, esta alta forte da Braskem, que chegou a bater 8% de alta, e a VEG, por outro lado, traz uma notícia, né, traz a sua prévia operacional que afasta aquele receio das tarifas e o ativo sobe 10%. A gente vai dar uma olhada em tudo isso e também analisar os gráficos para saber se temos ou não uma oportunidade de entrar nestes dois ativos. Mas antes de tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações do mercado financeiro aqui para vocês. Mas sem delongas, vamos lá entender um pouquinho o que aconteceu, começando com ela, com a Braskem, tá? Que traz aí sim esta ideia de negociações com os credores. Então a Braskem aqui, ela disparou 8% no dia de hoje e traz, né, a notícia que informou a CVM que está negociando, né, está em discussões com seus credores para uma potencial reestruturação de capital. Lembrando, essa dívida é 50 aqui, ó, bilhões de dólares, tá? De dólares não, tô até aumentando, foi mal Braskem, mas 50 bilhões de reais, que recebeu propostas indicativas e não vinculantes de grupo de credores, que permanecem, né, sob análise. Então ela está informando que está negociando, mas nada no papel timbrado. Simplesmente negociações ainda nada certo e, obviamente, isto faz com que a ação suba. Uma boa notícia e o mercado tenta antecipar estes movimentos, tá? Mas hoje é um pouco difícil de falar, né? A gente falando um pouquinho do contexto, o Ibov subiu, né, no momento ali 2%, quase 2,5% de alta e, obviamente, que é um reflexo da Braskem, mas especificamente para o ativo veio este contexto positivo, né? Então, basicamente, a Braskem, sim, 50 bilhões de dívidas, enfrenta uma crise de liquidez severa, porque as dívidas são de curto prazo. Isso pressiona o seu caixa. No fim de julho, a Justiça de São Paulo concedeu uma suspensão de 60 dias das execuções de credores, mostrando, né, essa crise de liquidez severa que a Braskem vem enfrentando. O Citi já havia, né, o grupo Citi já havia cortado o preço-alvo em 60%, e o Bradesco BBI alertou para um risco de diluição significativa dos acionistas. O caixa da empresa pode se esgotar em dezembro de 2026 se a reestruturação não avançar. Então a Braskem ela já vem seguindo, né, uma série de informações. Até eu trouxe aqui no canal, então dê uma olhada ali sobre a Braskem, alguns acontecimentos fortes que estão vinculando ela. Lembrando, né, ela tem esta conta para pagar 50 bilhões de reais e a gente pode perceber que já é a afirmação, né, que em dezembro de 2026 não tenha mais caixa para poder pagar esta dívida, já que as dívidas são de curto prazo. Isso afeta diretamente no preço da empresa, que é isso que nós vamos dar uma olhada agora, né? Eu sei que muita gente gosta da Braskem, tá? Mas assim, a situação dela, até a gente pode começar dando uma olhada em longo prazo, a situação da Braskem não é muito interessante, ela vem numa movimentação de baixa, né, desde 2021, onde ela lá bate praticamente a nossa máxima histórica e desde então ela caiu praticamente quase 100%, 90% de queda, né? Ela chegou a bater a máxima histórica em 2021, ali na casa dos R$ 58, imagina? R$ 58 ela veio parar em R$ 6, é bastante coisa, tá? Não colaborou. Eu acho que o grande ponto aqui, até através do gráfico mensal, é quando ela rompe aqui a Covid, né? Aquela mínima da Covid, aqui o menor fechamento da Covid, quando ela rompe aqui basicamente em 2024. 1/11 de 2024 é o dia que ela rompe, né? A mínima da Covid, que é sempre um marco importante para o mercado, né? E aí, a partir disso, ela começa a estabelecer. O ponto interessante, tá? Que por mais que tenhamos estas quedas, ela não chegou a buscar a mínima histórica, né? Que é na casa dos R$ 2 ali, né? 2,85 aqui, ó. Ela não chegou a buscar a mínima histórica. Mas não seja por isso que não quer dizer que ela vá buscar, porque a gente está vendo aqui através do gráfico mensal, né, a possibilidade de um pivô de baixa. O que chama atenção que desta possibilidade do pivô de baixa é que o mês passado nós tivemos uma queda muito forte, tá? Com algumas informações vinculadas à Braskem, tivemos troca no conselho, enfim, várias situações aí envolvendo a dona Braskem que acabou contribuindo para essa queda significativa do mês passado. Chegou a bater a queda de quase 40% de queda no mês passado a Braskem.
E isso chama atenção por quê? Porque quando a gente pensa na movimentação aqui na execução de um pivô de baixa, obviamente que fica difícil, né? Entrar vendido com um stop de 40 e poucos por cento é ruim. Por outro lado, o rompimento dessa região ali do 6 demonstra que para buscar a mínima histórica nós temos espaço significativo para uma queda, porque aqui nós tivemos uma alta significativa, tá? Um caminho, não tivemos nada brigado no caminho, então abre sim margem para acreditar numa busca da mínima histórica, tá? Aí seria uma queda de mais 51%. Pode acontecer, não acho impossível, tá? Não acho impossível. Óbvio, com uma notícia ou um fato relevante sendo divulgado para a Braskem dizendo acertamos com os credores e vamos ter um alívio de caixa, vamos rolar a dívida, enfim, nos acertamos com esses credores. Obviamente que podemos ter uma resposta do mercado completamente oposta, né, a esta movimentação de queda que está se propondo. Podemos ter até um movimento de alta significativo, já que a Braskem tem algumas situações para resolver, até mesmo processos para resolver, tá? Então, fica aí esse alerta sobre isso, porque se estão se encaminhando para, quem sabe, negociações, isso aí pode ser um sinal de, quem sabe, ali no médio prazo, né, uns 2, 3 meses para frente, a Braskem consiga gerar uma negociação e sair aí de uma situação bem ruim para algo mais razoável daqui para frente. Mas graficamente a gente tem também esse cenário de rompimento para baixo. Esse mês de julho também demonstra a possibilidade, ele até perde a mínima do mês passado, aqui como a gente pode observar, ele acabou perdendo a mínima do mês passado, e aí, em tese, iria ensaiar o rompimento para baixo. Que nem eu falei, pensar em entrar agora, mesmo que seja na venda, pelo mensal não faz muito sentido, porque o stop é muito grande, não compensaria. A única maneira de compensar aqui é, por exemplo, a Braskem tenta fazer um fundo, tá? E aí vem um mês aqui e tenta romper de maneira mais agressiva para baixo. E aí a gente estaria falando de algo mais interessante, né? Um stop bem menor para acreditar nessa movimentação de queda para a Braskem. Quando traz para o gráfico semanal aí pensando num médio prazo, temos ainda essa demonstração desse movimento forte de baixa aqui, tá? E aí aqui ela estaria tentando ensaiar a possibilidade de um fundo, tá? Nós tivemos uma contenção da queda aqui na semana do dia 29 do 6, tá? Final de junho. Aqui no começo de julho, nós tivemos a tentativa de fixar aqui um fundo, tá? Na metade, então, na semana passada, nós demonstramos aqui, pelo menos a Braskem demonstra a possibilidade até de um rompimento para baixo. E essa semana ela até ensaiou o rompimento para baixo, né? Mas obviamente com uma movimentação de hoje, ela volta completamente e supostamente, como esse candle está em aberto ainda, supostamente faz uma sinalização de tentar negar até o momento o rompimento para baixo. E aí fica a expectativa. Por quê? O rompimento para baixo no longo prazo não faria muito sentido. Mas uma tentativa de um retorno no curto prazo pode ser gerada aqui, tá? Pensando no seguinte, se a Braskem consegue trabalhar com esta região, né, sinalizando um fundo, já que já é uma região de suporte, até trabalhar começando a ensaiar uma ideia de fundo, a gente poderia ter aqui para frente uma tentativa de rompimento para cima. Se isso ocorrer, tá? Poderíamos voltar, pelo menos no médio prazo, até mesmo no médio e curto prazo, para essa região dos 8,59. Isso, em tese, teríamos uma movimentação de 30% de alta, caso ocorra. Então, eu ficaria atento, tá? Para movimentações de alta aqui para a Braskem, tá? Graficamente falando. Então, chama atenção por conta disso. No gráfico diário, a gente tem um processo bastante volátil, né? Porque a gente vê essa movimentação de baixa e logo depois uma movimentação forte, uma movimentação de alta, logo depois uma movimentação de baixa forte. Não ficou tão interessante, tá? A gente viu essa ideia aqui como um fundo, como uma possibilidade, mas ainda não está tão interessante. Não formou nada muito relevante que eu possa acreditar numa volta. Seria possível esta movimentação, tá? Fazendo essa movimentação, acho que ficaria mais interessante, mais plausível a possibilidade de uma entrada na Braskem. Tirando este contexto, eu acho que não tem nada a ser feito. Realmente aguardar. Ao longo prazo é descartável, por mais que possa sinalizar um rompimento para baixo, ainda acho que não é o momento, né? Tem muito risco, não compensaria. No curto prazo pode acontecer esse repique,
tá? Esse processo de correção, mas ainda não tem um gatilho estruturado, não tem algo interessante. O melhor dos cenários é aguardar, esperar e monitorar. Até porque, se caso forem confirmadas nas próximas semanas, essa possibilidade de negociação, realmente afirmar, dizendo, ó, estamos negociando, estamos indo bem nas negociações, provavelmente a Braskem pode ter uma puxada, mas tudo muito baseado no si. Então, muito cuidado, porque baseado no si as coisas ficam meio complicadas. E no preço, que seria, né, a nossa validação desse si, nós não temos nada interessante aqui surgindo. Por mais que a gente sabe que uma movimentação de 8% é bastante coisa, não vejo nada muito significativo por enquanto para a Braskem, tá? Mas muito cuidado, principalmente no longo prazo. Agora, mudando da Braskem para a VEGzinha, Dona VEG, sobe gigantescamente 10%. Agora, no momento, está subindo 9,49. E nós vamos entender o que aconteceu na VEG, né? A VEG, então, com balanço do segundo TRI de 26, acima das expectativas. Foi isso que trouxe a movimentação de 10% da VEG. Vamos entender um pouquinho. Então, a VEG dispara 9,90, chegou a bater 10%, após a empresa divulgar o balanço, não era nem prévia, balanço do segundo TRI de 26, antes da abertura do mercado. Os números superam as projeções dos analistas, bom ponto, especialmente na receita e margens. Lembrando, né, o mercado estava meio assim com a VEG, anda meio desconfiado da VEG por conta das tarifas, que ela é uma das principais empresas afetadas com essas tarifas que entram em vigor hoje, né? Já entraram em vigor hoje, dia 22, as novas tarifas, tá? Então, ela tinha essa pressão, aliviando os temores, né? Que o mercado do resultado seria fraco. Então, alivia os temores da galera. Então, aqui a receita líquida do segundo TRI de 26 veio 10,14 bilhões de reais, acima, por exemplo, que o Citi do contexto, né? Que o Citi projetava 9,99 bilhões de reais, tá? 0,26 abaixo na comparação anual, mas acima do consenso esperado. O lucro líquido veio 1,56 bilhões de reais. Na comparação anual, veio 2,1% abaixo, mas em linha com a expectativa do mercado. O EBITDA, 2,21 bilhões de reais, né? 2,1% abaixo da comparação anual, mas acima da expectativa do mercado, né? E a margem EBITDA veio 22%, em linha com o guidance projetado. Então, basicamente, ela está ali se mantendo estável dentro da projeção. Eu acredito que, obviamente, o mercado ele sempre tenta jogar mais para baixo, né? Ele fazer projeções mais negativas, e aí quando a gente vai ver, as coisas nem são sempre quanto projetado, principalmente na parte negativa e também na parte positiva, né? Mas o fato é que ela sobe 10%. Por que o mercado reagiu tão positivamente, mesmo com lucro em queda? O mercado esperava um resultado pior. A receita veio acima do consenso e a margem EBITDA de 22% confirmou a capacidade da empresa de manter rentabilidade, é uma palavra importante, mesmo em um trimestre desafiador. O resultado mitiga os riscos em torno da expectativa para 2026, aliviando temores de que a VEG não conseguiria entregar a margem EBITDA de 22%, sinalizada pela gestão. Então a gestão sinalizou que a VEG vai entregar e realmente a gestão fez um bom trabalho e, pelo visto, entregou os 22%. O BTG, por exemplo, manteve a recomendação de compra com preço-alvo para 52. A maior alta intradiária de hoje, intradiária da VEG desde julho de 2024. Então o mercado precificou bem a VEG. Então aí a gente trouxe um pouquinho, óbvio que eu não vou entrar aqui em detalhes do balanço, senão vai ficar muito maçante, muito dado, muita comparação, mas é só mais ou menos um resumo para a gente saber, pelo menos ter noção do que aconteceu. E lembrando, o mercado tem uma pressão por parte da VEG. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui se realmente, após esse balanço, né, após essa confirmação, contemplação do movimento, né, do balanço, que foi lindo, pelo visto, se há uma oportunidade de participarmos de alguma forma desta festa. E pelo visto, aqui, até pelo longo prazo, a VEG vem daquela movimentação de alta, né? Uma fábrica de milionários, a VEG, tá? Mas aqui, ó, a VEG vem de uma movimentação de alta de longo prazo, tá? Longuíssimo prazo, de curto prazo. Ela tá tentando defender a posição aqui, tá? Então, eu entendo que o mês de julho, tanto junho quanto julho, é um mês importante para tentar um processo de retomada, já que ela está formando essa LTA, né? A gente tem aqui a formação
do canal de alta, né, a tentativa da formação do canal de alta. Lembrando, se caso ocorra um fundo aqui, ó, podemos crer, tá, que a VEG pode buscar a sua máxima histórica, que seria 50, ali na região de 53,30. Isso é basicamente a sua máxima histórica. Isso abre margem, sim, para uma potencial alta de 13% até a sua máxima histórica. E quem sabe termos, né, até o seu rompimento. Acho que não seria descartável. Então, lembrando, o mês de julho é um mês extremamente importante para isso. Junho nós já demos uma sinalização de um possível rompimento para cima, já que em maio tivemos aí esse candle segurando, né, segurando de alguma forma esta movimentação de baixo que era proposta aqui inicialmente pela VEG. Tá? Quando olhamos aqui o gráfico semanal, ela está interessante, né? Ela teve um movimento de conter essa queda, né? Então ela faz uma sinalização de um rompimento forte para baixo aqui. Tá? Então a gente tem aqui basicamente esse caminho, né? Então se a gente for ver, ela tem esse teste até desse rompimento para baixo, em direção, quem sabe, a essa região aqui, tá? De congestão. Lembrando que tínhamos uma região um pouquinho mais conturbada aqui para a VEG, que era exatamente essa região dos 43. A VEG defende ali, faz um fundo, tenta romper de novo, e aí basicamente trava. Aí ela já dá uma sinalização que é o seguinte: se a gente for interpretar isso aqui, ó, ela dá uma sinalização seguinte, ó, aquele ímpeto vendedor inicial talvez não seja bem assim. E aí no momento que ela tem a tentativa de rompimento dessa barra aqui, ó, que testou essa região novamente, ela já demonstra, ó, eu vou agredir essa região e talvez eu não faça um retorno. Ela vai lá, agride, bate nessa média de 21, testa, aqui ela demonstra, né? Então aqui nesse movimento aqui de queda, ela demonstra uma situação de teste, tá? Para ver se realmente vai e obviamente assusta um pouco, tá? Porque a ideia da VEG seria o rompimento dessa barra aqui, ó. Não ocorreu o rompimento dessa barra, então acaba atrapalhando esse cenário para a VEG. E aí ela rompe a mínima dessa barra aqui pequenininha, e aí vem de novo abaixo, deixando o mercado talvez um pouco inquieto. Curioso para ver o que ela vai fazer, porque, que nem eu falei, ó, ela veio para o rompimento, faz um fundo, e aí no momento que ela rompe ali, ó, ela já passa uma mensagem, ó, opa, talvez eu não vá mais romper para baixo. Aí ela ensaia o rompimento para cima, respeita a média de 21 ali, bota esse candle pequenininho e pensa, é uma barra ignorada, vai romper essa barra para cima e vai buscar lá essa região de máxima histórica. Ela bota uma barra sinalizando aqui no semanal, uma barra bonita com a expectativa de um rompimento para cima, e aí decepciona. Ela não aciona a barra, né? Ela não gera nenhum momento o rompimento, tanto desse candle aqui, que poderia ser uma entrada, tanto desse aqui, né? Ela rompe para baixo e gera uma dúvida, será que ela vai voltar, não vai voltar? E aí, obviamente, essa semana, por conta do balanço e essa alta de hoje, ela dá esse salto e parece ser um salto de confirmação, né? Que vai ocorrer o rompimento dessa máxima. Óbvio que agora, se a gente for ver, fica mais complicado tentar entrar aqui, porque estaríamos falando que é um stop de 10%, tá? Não faria muito sentido. Se a gente for olhar o gráfico diário, com esse gap de alta aqui movido por este fato, né, que foi o seu balanço, fica difícil uma entrada. Mas dá para pensar em olhar para ela com carinho, no sentido que a partir do momento, talvez amanhã, final da semana, sexta-feira, a gente possa ter uma correção, talvez amanhã, para quem sabe na sexta-feira gerar ali um possível rompimento, ou até mesmo sinalizar uma ideia de um rompimento para ser concretizado na segunda. Então, ficaria à espreita desta ideia. Ou até mesmo amanhã, não está livre dela tentar romper aqui, respeita essa região e faz um pullback aqui. Ó. Tá. Respeita a região e faz um pullback aqui. Ela corrige, respeita, e ela rompe fazendo um pivôzinho de alta, e aí iria, em tese, em direção à sua máxima histórica, porque aqui tem espaço para subir, né? A partir do rompimento dessa região, basicamente aqui dos 48,16, ela tem espaço significativo para subir, em tese, tranquilamente até aquele topinho aqui, ó, que seria mais ou menos ali, vamos arredondar uns 9% de alta. Então ela chama atenção sim nesse contexto. Se for ver do médio para curto prazo, ela chama atenção, e no longo prazo, ela está tentando confirmar essa ideia de uma retomada de movimentação de alta. E óbvio que com a ajuda do seu balanço, né, trazendo uma expectativa significativa para o seu balanço, ele passa uma mensagem importante que a empresa continua bem, embora a expectativa tenha sido menor, né, sobre os resultados da própria VEG. Então a VEG, diferente um pouco da Braskem,
que eu deixaria ela ali observando de quieto. A VEG eu já pensaria ali em tomar posições, né? Nesse sentido, principalmente visando o curto, médio prazo. Para o longo prazo, até poderia ser proveitoso isso, né? Entrar aqui no médio e curto prazo e tentar alongar para o longo prazo, eu acho possível. Mas eu tomaria cuidado, ou pelo menos pensaria, já que alguém tiver essa ideia de ir para o longo prazo, de fazer uma parcial ali buscando a máxima histórica. Faz uma parcial na máxima histórica, teu stop aí provavelmente tu vai conseguir jogar aqui para baixo, tá? Desse candle aqui, tá? Porque a gente tá falando de 13%, vou fazer uma parcial ali de 10, 12%, conseguiria jogar aqui mais ou menos ali pro 0 a 0 teu stop, ficaria bem. E aí, caso a VEG continue a sua movimentação de prazo de alta no longo prazo, aí vai junto com ela, vai aproveitando, que seria a melhor maneira de surfar essa possível movimentação de alta. Ainda mais se tivermos, né, só temos mais uma semana do mês de julho, se tivermos um fechamento do mensal assim, pode sim indicar que no longo prazo ela também continue a sua movimentação de alta. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou um pouco sobre a VEG, sobre a Braskem, falamos do que aconteceu, né, os fatos externos ao preço, mas que fazem referência ao preço, vimos as movimentações, tá? Vimos que temos algumas expectativas, principalmente para a VEG, a Braskem ainda fica num grau bem especulativo, mas enfim, é o mercado, né? A gente vai ter que analisar e acompanhar os próximos dias para saber se teremos aí a confirmações desses movimentos ou não. Beleza, galera? Mas não se esqueçam, né, que é importante dar uma moral aqui para mim, de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo, né, as informações aqui da VEG, da Braskem, de qualquer ativo aqui. Até vocês podem solicitar nos comentários. O que vocês acham? A VEG vai continuar subindo na sua movimentação de alta e a Braskem vai começar a ter uma luz no final do túnel? Então eu fico aguardando os comentários de vocês e aproveito e vejo vocês no próximo vídeo. Beleza, galera? Então,